Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos meditar a palavra de Deus, com muita fé e coragem, A gente está celebrando o Pentecoste, que é um momento muito importante, celebrar junto com a igreja, Porque a igreja celebra o Pentecoste, que é a vinda do Espírito Santo, Que é o cumprimento da promessa que Jesus fez, Eu não vos deixarei sozinhos, Vou mandar o meu Espírito, Então, assim como ele mandou esse Espírito Santo, como nós vamos meditar ali com os apóstolos, no cenáculo, ele mandou o Espírito Santo. Então, a gente também está envolvido, Isso não fica só naquele momento ali, mas isso se estende. E tudo que nós vemos, tudo que foi acontecendo ao longo dos anos, a grande evangelização, os carismas, os dons, tudo isso é fruto da presença do Espírito Santo em nós. Então, sem o Espírito Santo nós não podemos ficar. É Ele que nos ajuda a obedecer a Deus, a entender a vontade de Deus para nós. É Ele que fala com cada criatura, que lembra a pessoa daquilo que ela já sabe, daquilo que ela ouviu, É o Espírito Santo é quem fala, e às vezes a gente nem o conhece direito, Então é muito importante, a gente fazer essa meditação e começar mesmo a pedir o Espírito Santo para ter essa intimidade com Ele, essa docilidade de ouvir Ele, e não só ouvir, prestar atenção no que Ele fala e obedecer, Porque o que a gente faz, quando a gente obedece uma palavra que vem lá na nossa consciência, uma inspiração, a gente não está seguindo uma intuição qualquer, não é uma intuição, não é uma coisa assim de mágica, não, É o Espírito Santo que fala nas consciências das pessoas, que recorda elas. Às vezes é uma coisa que ela ouviu lá numa homilia, que ela esteve na missa, e durante a semana ela vive uma situação que talvez até possa levá-la para um caminho contrário, a Deus, um caminho contrário àquilo que ela ouviu lá na palavra de Deus, na igreja. O Espírito Santo é aquele que vai lá recordar na consciência dela, daquilo que foi falado, para ela lembrar do que Deus está, falando, para que ela faça a vontade de Deus e não faça o que é errado. Então, o Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor. Então, é Ele que trabalha em nossa memória, O Espírito Santo, Ele cuida de nós e trabalha na nossa memória, nos recordando da vontade de Deus. Então, vamos meditar os Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, que é a vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, que é o cenáculo. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, é a ação do poder de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A Trindade, ela é um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Só que cada um tem um trabalho, O Pai é o Criador de todas as coisas, Ele é a inteligência, O pensamento. O Filho
O Filho é o Redentor, né? Ele é o Verbo, a palavra que está no meio de nós, a palavra, o alimento, como a Eucaristia, né? É o Jesus. E o Espírito Santo, né? É o amor, né? O amor do Pai e do Filho. O Espírito Santo é o fruto, né? Da Trindade, né? Então, quando ele está em nós, amamos, né? Amamos com o próprio amor de Deus. Então, o Espírito Santo é o amor e ele vem transmitir, lembrar a gente de Deus, lembrar a gente da palavra de Deus, lembrar a gente de tudo que Jesus ensina. Então, esse vento impetuoso, essa é a força de Deus, é a ação divina do céu, né? Que é um momento sobrenatural, né? Único, poderoso, porque foi promessa. Jesus, assim como a encarnação de Jesus foi tão poderosa, tão grande, Jesus vinha à Terra, tão grande ele se encarnar, né? Um Deus se fazer homem e estar no meio de nós, isso é tão grande. E também ele deixa o seu Espírito também para nós, para viver em nós, o Espírito dele em nós, o que também é muito grande, esse mistério de Pentecostes. E os apóstolos precisavam, porque eles estavam com medo, estavam assustados, eles estavam sem saber. E agora, como vai ser daqui para frente? Daqui para frente, porque com ele do nosso lado, parece que dava mais certo, né? Parecia que a gente tinha mais segurança e agora não está, mas aí é que tá. O Espírito Santo vem recordar, opa, Jesus nunca foi, ele se foi presente fisicamente, mas a palavra dele é viva. O Espírito Santo vem recordar isso. Mas como os homens não sabem, por eles mesmos não têm força, né? O Espírito de Deus precisa estar em nós para que a gente possa cumprir a nossa missão. E os apóstolos precisavam desse chacoalhão, precisavam dessa força, dessa vida, precisavam do próprio poder de Deus neles, senão eles nunca iam sair do estado que eles estavam de medo, de susto. Então a gente também, né? A gente só tem coragem, né? Com fé, com Deus, se alimentando de Deus, com a própria força de Deus em nós. Então, como que a gente alimenta essa força, né? Deus deixou os meios para isso e nós não podemos desperdiçar, né? O ser humano que se entrega ao desânimo, né? Que deixa de buscar, porque está muito difícil, porque o mundo é muito corrido, porque eu tenho muito o que fazer, e começa, né, a ver as limitações suas, as limitações, as situações do mundo e começa a desanimar. Isso é deixar a própria alma se abater, isso é se entregar ao abatimento. E o desânimo é um dos males, né? Que pode, a doença da alma, né? O desânimo é a falta de confiança em Deus, é você se entregar e Deus não quer isso. Então o Espírito Santo de Deus vai dizer o que para os apóstolos? Coragem, continue, né? Não se esconda, não tenha medo, Deus está com vocês, Deus é por vocês. Ele vai dar o que dizer, não tenham medo das perseguições, lembre do que Jesus falou. Quantas vezes o Espírito Santo não vai lembrar eles, né? Lembra que Jesus falou que havereis de sofrer muito no mundo, mas coragem, ele venceu o mundo. E ele falou nas bem-aventuranças, felizes que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então vai recordar, olha, esse é o caminho mesmo. Se o mundo vos odeia, é sinal de que vocês estão realmente no caminho, porque no caminho de Deus não é o mundo bater palmo para você e dizer que está tudo bem e gostar de você, né? Ao contrário. Então, assim, o Espírito Santo é tudo, né? Nós precisamos ser o Espírito Santo, a gente não levanta da cama, né? Sem a presença de Deus, então se a pessoa fala assim, não, nem todo mundo tem, não tem sim, porque o Senhor, essa promessa do Pentecostes não ficou só nos apóstolos, se estende a todos, né? Então, o Espírito Santo fala na consciência das pessoas, só que essa voz é muito confundida, é muito ignorada. É aquela voz da consciência que te fala, né, te mostra o que é para fazer. O certo vem na hora na sua consciência. Se essa pessoa vai cometer um erro, um pecado, aí vem na consciência dela, não faça, mas aí ela sufoca aquela voz para pecar. Então, assim, o Espírito Santo recorda daquilo que é certo, recorda das leis de Deus a gente o tempo todo. Ele é essa voz que fala na nossa consciência, lembrando a gente do que deve e o que não deve. Ou seja, nos orientando, nos lembrando. Lembra do que você ouviu do seu pai, lembra do que você ouviu da sua mãe, lembra do que você ouviu naquela pregação que você viu, né? Lembra disso, lembra daquilo. Então,
recorda daquilo que você já sabe, daquilo que já está lá na sua memória. Então o Espírito Santo trabalha na memória das pessoas, lembrando ela as coisas de Deus, mas às vezes ele é ignorado. Que a pessoa fica, não é bem assim, não vou ouvir, não. Sabe que está errado, mas mesmo assim faz. Então, é os seres humanos que sufocam, né? Que escolhe não ouvir, mas ele está no meio de nós. E todos que chamaram o Espírito Santo, vem Espírito Santo, né? Nessa ação que estou a fazer, vem me ajudar, vem me orientar. Vai ter, mas tem que ter fé, tem que buscar, né? Tem que pedir o Espírito Santo. Então apareceu então uma espécie de línguas de fogo que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Que incrível isso, né? Isso aqui é incrível demais. Ficavam todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, línguas novas, né? São dons ali começando a surgir, esses dons do Espírito Santo, né? Tem muitos dons do Espírito Santo, né? Cada pessoa, você vê que repartiu entre eles, né? Então, assim também, por que tem muito carisma na igreja, né? Por que tem pessoas que têm o dom da ciência, o dom da cura? Cada um desenvolve um dom. Tem gente que tem dom para cantar, tem gente que tem dom para pregar. Tem gente, né, que tem o dom do conselho, do perdão, né? Por que se essa repartir, né? Deus dá dons. Esses dons não são nossos, não são coisas nossas, méritos nossos, é graça de Deus, né? Esses dons se manifestam para quê? Por que os dons se manifestou para os apóstolos? Para servir, né? Para eles servirem. São presentes que eles ganharam, que Deus confiou, para que eles pudessem guiar a igreja, né? Que estava ali no seu início. Então, eram os dons que eles receberam, né? Para desenvolver bem o trabalho ali de formação dos cristãos. Então, precisava da palavra de ciência, de sabedoria, né? Porque Jesus tinha, né? Então, mas eles não sabiam sem Jesus, né? Então, se não fosse o próprio Espírito Santo falando por meio deles, como que essa palavra poderia ser uma palavra assim, divina mesmo, se não foi inspirada por Deus, né? Como eles poderiam dizer exatamente o que Deus queria se não fosse o próprio Espírito Santo? Então, é esse mesmo Espírito, né, que usa. Não somos nós que fazemos nada. A gente é um canal, um instrumento, mas é Deus que trabalha através de nós. Então, a nossa vida é para ser doada. O Espírito Santo não viria para os apóstolos se eles fossem viver trancados nos cenáculos, né? Se eles decidissem não continuar. Vou voltar para a minha vida. Já pensou se Pedro falasse? Eu estou magoado porque eu neguei Jesus, então eu vou voltar para minha vida de pescador, porque eu sou um pecador e eu só sirvo para isso. Para mais nada, né? Eu traí ele e eu não confio mais que ele me perdoa. Não, então o Espírito Santo precisou curar ele. Então era um momento de cura também. Muita cura para eles, né? Dar coragem para eles, dar vida, ressuscitar eles daquela situação de medo, para eles acordar e falar, agora é nós, né? Agora Deus conta conosco, nós não estamos aqui por acaso. É para a gente continuar. Tudo que a gente aprendeu com ele agora está dando para nós a autoridade, a unção, para a gente ir e seguir. Então, a mesma coisa cada um de nós também temos a nossa missão. E essa missão Deus vai trabalhar, mas com ação no homem. Olha que para você ver. O Espírito Santo veio sobre eles, né? E caiu em cada um. E todos receberam essa unção e começaram a falar em outras línguas. Então, você vê que Deus usa de nós. Poderia passar, o Espírito Santo desceu e resolveu tudo. O Espírito Santo veio e ele mesmo continuou a igreja e não sei o quê. E nem falou com os apóstolos, pode cada um viver a sua vida. E pronto, não. O ser humano é para contribuir com Deus, é para corresponder a Deus. Então, o Espírito Santo em nós nos faz doar. Os dons que Deus nos dá é para servir, né, o Criador. Não é para guardar para nós. A gente não pode guardar para nós as coisas que Deus nos ensina, né? A gente passa adiante. Por quê? Porque a gente não vive para nós, assim como Jesus não viveu para si. Mas tudo, ele fez a vontade de Deus o tempo todo. E tudo que ele fez foi doar, se quebrar, se dividir, se repartir como um pão mesmo, partido e distribuído e dado para os outros. Então, é a mesma coisa. E essa é a missão da igreja, a missão dos sacerdotes.
é a missão de cada pessoa. Doação, e não é só dentro da igreja, é na sua vida, né, na sua família, é onde Deus te coloca, né? Você é um instrumento de Deus, né? Você está ali para servir, né? Ninguém está para viver para si mesmo, né? Mas a nossa vida é doação, é serviço. Então, um pai de família que trabalha, que serve e cuida da família, né? Um filho que ajuda os seus pais, que honra e respeita os seus pais, né? A pessoa que vai, trabalha e obedece o chefe, né? Obedece ali aquele lugar, aquela ordem naquele lugar, né? Cada um, né? O Espírito Santo vai tirar a gente dessa realidade de egoísmo, de ficar trancado, né? De se esconder, né? E começar a sair de si, né? Então é a mesma coisa com cada um de nós. Então o Espírito Santo tirou a timidez deles, que era muita, né? Que aquela timidez, aquele escondimento, para dar para eles o espírito de coragem, para eles saírem daquela situação e evangelizar com coragem, com ousadia. Então, o Espírito Santo dá ousadia, né? Para a pessoa sair daquela situação de medo, de ficar preocupado com crítica. Os apóstolos estavam com medo de crítica, estavam com medo de perseguição, estavam com medo do que poderia acontecer com eles se eles se expusessem. Quando o Espírito Santo está em nós, a gente começa a perder essa coisa de ficar com muito respeito humano, né? Muito medo da opinião das pessoas e começa a preocupar mais com o que Deus vê, né? Com a opinião de Deus, com a vontade de Deus. Esquecer esse medo de errar, esse medo do que as pessoas podem dizer de nós por a gente, né, tá caminhando, ao contrário, né? Então, o Espírito Santo dá ousadia para a pessoa servir. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Então, tudo foi Deus que estava trazendo essas pessoas, não estava ali por acaso. É a gente, tudo em qualquer lugar, ouvindo aquele ruído. Olha lá, todos ouviram ruído, não foi só os apóstolos. Todos tiveram, né, essa percepção. Reuniu muita gente e maravilhava-se de que cada um ouvia falar em sua própria língua. Então isso é incrível, porque ali tinha gente que falava de tudo qualquer língua. É a mesma coisa se a gente fosse pregar num lugar, né, para chinês, para africano, para pessoas americanos, para russos, para alemães, e fosse pregar para diversas pessoas num só lugar, e a gente falando e elas entendendo cada um. O que fala russo entende russo, o que fala alemão entende alemão, o que fala inglês entende inglês, né? É a mesma coisa. Então, vamos entender isso de uma forma mais simples. Então agora para o Espírito Santo agir, precisa de coisas tão extraordinárias assim? Precisa que eu fale outras línguas? Precisa que aconteça manifestações muito assim, sensoriais, coisas estrondosas demais para que o Espírito Santo esteja agindo? Não. A partir do momento que você tem uma mãe que vai corrigir o filho, né? E que recebe ali do Espírito Santo, né? As luzes ali diante daquela situação do filho, sabe o que está errado, né? E ela vai corrigir o filho diante daquela situação. Quando ela vai movida pelo Espírito Santo de Deus, aquela palavra que ela vai dizer para o filho, né? A sabedoria com que ela vai ter para falar com o filho, ali o Espírito Santo trabalha, né? E ali ele faz com que o próprio filho consiga entender o que a mãe está falando. É a palavra de sabedoria, de ciência, né? Você saber o que dizer na hora que tem que ser dita, quando Deus quer falar através de você e usar de você para falar a coisa certa, a palavra certa, e aquela outra pessoa que vai ouvir entender aquilo que está sendo dito, falar amém, é verdade. É isso mesmo. Então, às vezes as pessoas só pensam nos dons espirituais, só coisas grandes, só quer ver grandeza. E o Espírito Santo, ele quer simplicidade nossa, né? Ele quer atuar na nossa vida, no ordinário da nossa vida, que é a simplicidade. E às vezes as pessoas só falam, não, ter dom de ciência chique é quando eu sei falar exatamente o que o outro está vivendo. E eu profetizo exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa. E não é isso que essas coisas precisaram acontecer. Igual aqui, se eles não tivessem visto esse milagre tão forte, como eles acreditariam? Eu estava no começo da igreja. Então, assim, muitos milagres que Jesus permitiu ao decorrer da igreja
foi por causa da dureza do coração das pessoas, para convencer elas de que aquele caminho era o certo. Então precisava de milagres, precisava de acontecer grandes coisas na vida dos santos, coisas extraordinárias mesmo, como santos ter chagas, alguns santos se levitavam, e muitos tinham manifestações extraordinárias, mas era um momento X que Jesus estava fazendo isso por causa dos corações das pessoas, que só tinha fé quando via coisa sobrenatural. Igual nas mensagens de Fátima. Tem gente que não acreditou só no testemunho dos pastorinhos. Por quê? Porque viu 3 crianças simples, praticamente analfabetas, nem sei se elas sabiam ler e escrever, muito simples mesmo, dando testemunho do que viram, né? E falando coisas incríveis que você via que não tinha como ser invenção da pessoa. Mas muitos descrentes. E aí a Nossa Senhora precisou prometer, vai ter um milagre do sol. Muitos só acreditaram depois que viu o milagre. Então, o ser humano que é muito assim, sabe? Eu só acredito se eu ver milagre. Eu só acredito que Deus está agindo naquele lugar se tiver coisas extraordinárias acontecendo. O cego tem que ver, né? Pessoa que não anda tem que andar, né? Tem que acontecer coisas assim. Mas às vezes o Espírito Santo age a partir do momento que vem uma voz na sua mente e te dá uma instrução de uma coisa que você tem que fazer, e você vai lá e obedece e faz. E a gente tem que começar a ver o extraordinário nisso, porque Deus quer viver em nós nas coisas mais simples. Uma vez uma pessoa falou assim, do grupo de oração que eu participo, ela deu testemunho assim: gente, eu ficava querendo uma palavra para o grupo de oração, e eu não tinha um momento ali de parar e fazer uma intercessão para ter uma palavra, né? Então, eu tava ali, né, o dia todo, mas aí ia ter um momento, parece que ela ia rezar para pedir uma palavra. E ela falou assim: mas na hora que eu tava lavando roupa, o Espírito Santo falou comigo. Então, assim, entende? Quando a gente é simples, a gente vê o Senhor assim, agindo assim, sem a gente ficar querendo, né, só sobrenatural, achar que o Espírito Santo só está, né, nas palavras mais bonitas ou nos testemunhos mais fortes, né? Mas a partir do momento que você sai de um caminho errado, um caminho que for uma coisa simples, mas que você ouve ali na sua consciência a voz de Deus e obedece, né? Isso já é um testemunho grande, isso talvez seja até mais do que você virar e falar assim: eu era cego e comecei a ver. Porque tem cegueira maior que a espiritual. E quando Deus vai curando de nós a cegueira espiritual e a gente vai vendo as coisas com os olhos de Deus, e a gente vai começando a ver Deus nas situações, esses são os maiores milagres, né? Você na sua vida, no ordinar da sua vida, das situações, você começar a perceber a ação de Deus. Opa, não vou reclamar dessa situação não é que Deus me ajudou nisso e naquilo, meu Deus do céu. Meu Deus, como que eu consegui pagar as contas esse mês? Não tinha como. Não tem lógica humana para explicar como eu consegui no final do mês resolver a minhas dificuldades. Então, às vezes, não vai acontecer extraordinário, não vai cair, sei lá, não vai acontecer coisas assim. Mas as coisas simples assim, Deus ajuda, Deus vai te providenciando aquilo necessário que você precisa. Necessário. Então, esses são os milagres que a gente testemunha todos os dias, que a gente vê todos os dias e às vezes não testemunha, porque não vê beleza nisso, porque não é grande aos olhos humanos. Aos olhos humanos as pessoas vão ouvir: você está respirando? Isso é milagre. Seu coração está batendo? Isso é milagre. Cada dia que você contempla é milagre. O milagre de Deus acontece o tempo todo. É o sol que Ele mantém, é a chuva que Ele mantém, é o vento que Ele mantém. Né? O sol poderia, sei lá, se o sol não aparecesse mais, o que seria de nós, né? Então é Deus que conserva todas as coisas e cuida de nós. E às vezes a gente quer ver Espírito Santo só naquela coisa da euforia, daquela coisa de agitação, da emoção, e não sei o que, não sei o que. Mas não, Ele se revela nas coisas mais simples. E às vezes Ele usa dessas coisas para a gente aprender a conhecer Ele, mas Ele não quer que a gente fique preso nessas coisas. Senão a gente vai participar de algo e vai falar assim: não tem Espírito Santo lá não, porque eu nem chorei. Não tem Espírito Santo lá não, porque não aconteceu nada demais. Como não? Então o Espírito Santo, ele é simples, né? Ele é simples. Porque se você for olhar a pregação de Pedro aqui, não é as palavras mais belas sendo ditas,
Mas se você vê que o que agiu ali através daquelas palavras, mas é a palavra dita com a força de Deus. E essas palavras é que tocaram as pessoas e que curaram as pessoas, né? Como a palavra que ele disse aqui. E aí ele falou, aí eu vou ler direto, tá? Ah, não vou ler o discurso dele, não. Tô lendo a passagem só do... Depois vocês pegam aí o discurso de Pedro, no 2 ainda, né? Palavras sendo ditas simples, mas poderosas. Por quê? Porque era o próprio Deus, através deles. Então, quando é Deus através de nós, é simples aos olhos humanos, mas são poderosas, porque o poder está todo em Deus. Não é em nós. É nele que usa de nós para falar, né? Então, o Espírito Santo é essa brisa suave, né? Que age nessa simplicidade. Todos ali foram tocados. Aqui está falando, ele vai explicar aqui que só não foi tocado quem ali não quis se abrir, né? Porque todo mundo recebeu, profundamente impressionados, manifestaram sua admiração. Não são porventuras galileus, todos esses que falam? Então, eles ficam admirados, né? Ali eles todos falam a sua língua. Como que eles falam e todos nós estamos entendendo como se estivesse falando diversas línguas, né? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses ou árabes, ouvindo-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus, estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significa essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, sempre vai ter para aqueles que fazem pouco das coisas de Deus, sempre tem. Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce, né? Então, sempre vai ter aqueles que falam assim: não é Jesus não, eles são nada, né? Aquele ali, né? Sempre tem aqueles que zombam, né? Jesus passou pelo mesmo. Mas sabe o que é bonito? É ver a bondade de Deus, que olhou a condição natural. Qual que é a realidade natural daquelas pessoas? Cada um vinha de um lugar e falava uma língua diferente. Como que elas iam entender? É a mesma coisa se você for no encontro internacional e tiver uma pessoa só falando português. Quem fala chinês, quem fala japonês vai ficar assim, não vai entender nada. Então é a mesma coisa. Então como que Deus é tão bom de fazer com que todos pudessem entender? Aí eu fiquei lembrando do maná, que eles falam, né? Pelo menos foi assim que eu vi no filme, né? Quando eles comeram maná, cada um sentiu o maná com um gosto diferente um do outro, né? Como se cada um tivesse o gosto que estava na mente deles, assim, como se o maná, isso eu vi no filme, né? Como se o maná tivesse assim o gosto, a comida preferida da pessoa sentisse o gosto do maná, né? Aí eu fiquei pensando, cada um ali ouviu a palavra, né? Estava no mesmo lugar, mas não estava no mesmo estado, não estava na mesma situação, cada um falava uma língua diferente. E Deus é tão generoso, tão bom, que ele olhou tudo isso. Então Deus olha essas coisas, né? Por isso que Deus pede para a gente ser simples, para que a palavra dita possa chegar à compreensão de qualquer um. E quem faz esse trabalho dentro da pessoa? É para mostrar também que quem faz esse trabalho de compreensão dentro da pessoa é Deus. A palavra é dita e ela é levada para os corações. E ali é o Espírito Santo que vai trabalhar em cada um, né? Tem pessoas que não vão meditar a palavra, né? Vão ser igual aquele terreno que vai... Povo doido esse aí que tá falando, né? Tá todo bêbado. E vai rejeitar. Mas vai ter aqueles que vão ficar maravilhados e falar: quem é esse Jesus? Quem é esse homem que tá movendo essas pessoas? Eles não são os apóstolos de Jesus? Então, assim, vai ter aqueles que vai querer entender e que vai querer também a mesma coisa. Nossa, nós também queremos. O que nós devemos fazer? Igual muitos vai perguntar. Depois da pregação de Pedro, vai perguntar para ele: e agora, o que nós temos que fazer? E ele vai falar: sejam batizados, né? E vai começar todo o caminho deles. Então, assim, vai ter aqueles que vai ouvir a palavra e vai voltar querendo ouvir mais. E querendo não só ouvir a palavra, mas querendo obedecer o que foi dito. E vai ter aqueles que vão se escarnecer, mas, ou seja, é dentro da liberdade de cada um, entende? A gente não pode querer falar e querer convencer todo mundo. A gente fala o que Deus quer
Esse trabalho na alma de cada pessoa é Deus que realiza, é o Espírito Santo que realiza, e ele não violenta ninguém, né? Deus não ia forçar esses aqui que falaram, eles estão todos embriagados. Deus não ia forçar eles a querer por querer uma coisa que eles não querem, porque Deus respeita a liberdade de cada pessoa. Então, a gente também não faz violência com a palavra de Deus, a gente dá o alimento, né? Distribui o alimento, né? E fala, olha, isso aqui é a melhor coisa, mas aí a escolha é de cada um, né? E esse trabalho de convencer, da pessoa entender, isso é o Espírito Santo que vai realizar em cada um, mas a gente faz a nossa parte e confia no que tudo vai ser feito no coração das pessoas, é Deus quem faz. Aquela palavra, aquela semente não volta sem produzir os seus frutos, pode ter certeza disso. Amém? Então, que esse Espírito Santo possa te abençoar, né? Que possa te conduzir, que você possa se encher desse Espírito Santo de Deus, começar a viver uma vida nova, né? Respeitando as leis de Deus, respeitando a ordem das coisas, né? Sendo bons filhos, bons pais, bons esposos, bons servos de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, envie o teu Espírito Santo e que essa palavra possa fecundar no seu coração e dar frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.